Nessa noite, meus amados, que estamos reunidos na casa do Senhor, e mais uma vez em louvor e adoração ao nome do Senhor, eu gostaria de convidá-los a meditar nas Escrituras, na palavra de Deus, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, ou que escreveu Mateus, capítulo de número 5, versos de número 33 ao 37. Assim nos diz a palavra do Senhor. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Meus amados, nós temos vivido em um mundo onde a mentira parece ser uma coisa extremamente natural, onde a palavra deixou de ter valor há muito tempo. Os irmãos sabem muito bem que há um tempo atrás, quando nós saímos para fazer alguma coisa, os mais velhos principalmente, se não tinham o valor a pagar por aquele serviço ali e dissesse, não, eu volto mais tarde, eu vou ali, mas eu retorno, eu vou mandar por outra pessoa, a palavra valia. Algumas vezes, alguns serviços, inclusive, podiam ser contratados, inclusive, baseado apenas na palavra. Alguém dizia, pode fazer, porque eu pago. Nós hoje temos uma dificuldade tão grande de acreditar nas pessoas, que até essa função que eu exerço aqui entre os irmãos, a de pastor, é extremamente atacada, justamente porque tem gente que ocupa essa mesma posição e não tem palavra. Não pode ser, não é confiável. Não pode ser colocado em autoestima, porque a palavra, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Ela muda de acordo com o vento, de acordo com as possibilidades, de acordo com aquilo que for mais confortável. Em um mundo assim, e isso não é novo, nós tentamos achar de alguma forma garantias para que a gente possa dizer assim: olha, o que eu estou lhe dizendo é verdade. Porque apenas dizer não basta mais. Tanto é que quando nós estamos aqui pregando as Escrituras, talvez alguns irmãos possam pegar os mesmos textos que eu tenho pregado aqui durante todo esse tempo na igreja, e aí você vai ouvir ou assistir um vídeo de um pregador lá do YouTube, e ele vai dizer coisas totalmente diferentes do que eu tenho dito aqui, ou totalmente diferentes do que os irmãos têm ouvido, e você vai dizer, bom, alguém aí está errado. Alguém aí está falando uma coisa contrária, então tem alguém mentindo. E ao invés de você ser edificado cada vez que ouve a Escritura, você passa a ter dúvidas sobre qual é a verdade. Esse é o mundo que nós vivemos. E essa é a verdade, ou é a verdade dos fatos, vamos colocar assim. Essa questão da fidelidade, da verdade e da confiança, ela está tão corrompida que, por exemplo, se você vai a uma agência bancária para fazer qualquer tipo de operação, seja lá de qualquer tipo de crédito, hoje eles não pedem mais apenas seu documento, suas. Não, eles querem um fiador. Eles querem alguém que possa ser cobrado caso você não cumpra com o seu compromisso. Eles querem alguém mais confiável do que você, talvez, que tenha uma conta no banco, que tenha um contra-cheque um pouquinho mais recheado, que tenha um salário um pouquinho mais gordinho, para servir como garantia de que, caso você não pague, outra pessoa vai pagar no seu lugar. Ou pedem uma, uma garantia em termos materiais. Não, o que é que você tem? Você tem uma casa? Você tem um carro? Que valor é o seu carro? Você tem algum bem? Eu digo que o único bem que eu tenho é minha mulher. Você não pode tomar, não. Nós estamos assim.
em um tempo em que você precisa, e isso não é novo, garantir que aquilo que você está falando é verdade. É interessante que o próprio Jesus, algumas vezes, ele repete de forma enfática aquela frase, em verdade, em verdade. É uma ênfase. E alguns diziam assim, olha, era para que as pessoas entendessem que o que ele está dizendo é verdade. Não. Jesus não precisava garantir que o que ele estava dizendo era verdade. Ali é uma forma hebraica de ensino, é uma forma pedagógica, é uma forma de chamar a atenção das pessoas para dizer, olha, observem o que eu vou dizer. Prestem atenção no que eu vou dizer. Ele não está dizendo ali, olha, o que eu estou dizendo é verdade, vocês podem acreditar. Não. E ele repreende, inclusive, os discípulos, quando ele, falando algumas coisas, os discípulos parecem meio que temerosos, meio inseguros ainda. Em alguns momentos, inclusive, ele chega a dizer, olha, creiam em mim, creiam pelo menos pelos sinais que vocês têm visto. Acreditem no que eu tenho falado a vocês. Então, qual é a questão que nós precisamos entrar nesta noite aqui, nesse texto? Jesus tem falado com relação à vida cristã, a como os discípulos dele devem proceder. E ele começa esse texto justamente dizendo que a lei não pode, não deve ser revogada, ela não deve ser abolida, ela não deve ser esquecida em seus princípios. Os princípios que estão na lei devem permanecer porque eles são princípios eternos. Amar a Deus sobre todas as coisas é eterno. Servir ao Senhor em primeiro lugar é eterno. Não ter outros ídolos, outros alvos de nosso amor e de nossa adoração em lugar de Deus é eterno. Servir ao próximo, amar ao próximo, andar ao lado daqueles que estão conosco e aqueles que necessitam de nós é eterno. Princípios basilares da Escritura não caem. Eles são eternos. Por isso Jesus quer chamar a atenção para os princípios e não para a lei seca, não para a lei apenas no estatuto. Observe, ele começa aqui dizendo, ouçam, ou outros sim, disseram a vocês, ou disseram aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás todos os teus juramentos ao Senhor. Em outra tradução está dizendo assim, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. No livro de Êxodo, capítulo 20, verso de número 7, está lá a expressão do decálogo com relação a não usar o nome de Deus em vão. E aqui há um princípio nisso, do fato de não perjurar, não quebrar o juramento, não fazer um juramento e depois voltar atrás. Bom, antes de continuar aqui, eu preciso chamar a atenção dos irmãos o seguinte: a Bíblia não proíbe jurar. A Bíblia não proíbe fazer juramentos. A Bíblia proíbe, e Jesus deixa muito claro aqui, que as nossas palavras devem ter valor. Que tipo de juramentos, por exemplo, você faz e são normais? Profissionais, por exemplo. Quando você assume uma profissão e você faz um juramento. Quando você confessa quando você assina uma confissão de fé da igreja, por exemplo, a nossa. Quando você vai descer as águas e você confessa, você admite que você obedecerá todas as questões que estão aqui, que foram colocadas. A doutrina básica da igreja, os costumes básicos da igreja. Isso é um juramento que você deve cumprir. Então, juramentos não são proibidos em totalidade. O que é que Jesus está chamando a atenção aqui e o que é que a Escritura proíbe? Claramente, o que Deus proíbe no Antigo Testamento e também no Novo, com Cristo aqui, é o fato de usar isso para esconder a malignidade do nosso coração. Usar o fato de jurar ou o fato de chamar Deus como testemunha para nos dar a veracidade que nós não temos, para garantir a verdade de um fato que não é verdade, ou que nós apenas queremos impor sobre alguém. É a ideia, a tentativa de fazer com que a minha palavra, independente de que ela seja verdade ou não, tenha validade e seja aceita. Então, eu uso desses
desses juramentos para tentar mostrar, muitas vezes de forma enganosa, que eu estou, que eu devo ser crido, que deve acreditar no que eu estou dizendo. Êxodo capítulo 20, verso de número 7, é o mandamento de não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Basicamente, o princípio que está claro aqui é que, e o princípio, o verso 7 de Êxodo está ligado ao verso 4, amar a Deus sobre todas as coisas, é você não usar o nome do Senhor, não usar de subterfúgios, principalmente trazendo Deus como testemunha na sua vida, quando na verdade você não tem vivido, andado de maneira correta. Fazendo uso desses subterfúgios para esconder o fato de que eu, na verdade, sou um mentiroso, ou muitas vezes uso da possibilidade de vantagem e não estou me importando muito com isso. Quebrar o juramento na antiga lei era fazer um voto e não cumpri-lo. Era fazer uma promessa ao Senhor e não cumpri-lo. É claro que havia exceções. Por exemplo, se uma mulher fizesse um voto sem o consentimento, sem o conhecimento de seu marido, e ao chegar ao conhecimento dele, ele não concordasse, o voto deixaria de ter validade. Só passaria o voto, só seria aceito o voto, caso o esposo concordasse ou não falasse nada. Se ele não dissesse nada, se ele se omitisse, o voto teria validade e ela teria que cumprir o voto que ela fez, independente de qual fosse. Outra questão é quando um jovem fazia algum tipo de voto e seus pais não soubessem, não tivessem conhecimento. Por exemplo, ele fizesse o voto de Nazireu sem o consentimento ou sem o conhecimento dos pais. Quando os pais soubessem, quando chegasse ao conhecimento do pai, ele podia muito bem chegar lá e dizer: não, esse voto não tem validade, você não vai cumpri-lo. E o voto não era cumprido e Deus não cobraria o voto. Havia exceções, mas todas as vezes que alguém fizesse um voto ou um juramento, deveria cumpri-lo de maneira cabal. Deveria cumpri-lo de maneira honesta. Colocando isso de maneira prática e trazendo o que Jesus vai chamar a atenção aqui, o que estava na lei era uma salvaguarda, era um escape de um mundo corrupto em que se vivia e que ainda nós vivemos. Todas as nações ao redor de Israel eram corruptas. Mentir, enganar, trair era o normal. Não havia não havia nenhum tipo de repreensão com relação a isso. É interessante que, inclusive, que alguns lugares onde o evangelho não chegou, ou quando o evangelho chega, ele encontra um ambiente onde traição não só é normal, como é elogiado. Um exemplo é uma tribo das regiões da Papua Nova Guiné. Quando os missionários chegam ali, eles descobrem que é cultural, que há uma cultura naquela nação, naquele povo, de que o homem mais valente, o homem mais respeitável, o homem que realmente tinha capacidade de liderar a sua tribo era aquele que conseguisse trair um amigo de maneira mais eficiente. Ele conta, inclusive, que certo dia, um daqueles homens fez amizade com um outro lá. Eles sabiam da tradição, por isso todo mundo era desconfiado. Ninguém confiava em ninguém. Mas ele conseguiu adquirir a confiança do homem. Levou o homem para sua casa, deixou que ele dormisse na sua casa, deu comida a ele, andava com ele, dava as armas dele para o homem, para que o homem pudesse andar armado, e ele andava desarmado para que o homem entendesse que ele não tinha nenhuma intenção de traí-lo. Então ele consegue adquirir essa confiança. Então eles passam a andar juntos. Então eles passam a viver de maneira de uma comunhão. As famílias passam a ter comunhão, até que um dia, em um almoço, quando o homem está distraído, ele se levanta, vai até o canto da sala, toma de um machado e mata o homem. E exibe para toda a tribo e diz:
eu consegui traí-lo. E ele passa a ser o chefe da tribo. Note que o princípio aqui é o da esperteza, o da capacidade de enganar, o da capacidade de criar subterfúgios que enganem aqueles que estão ao redor. Parece muito com o nosso país, né? Aqui no nosso país tem gente que tem mestrado e doutorado em enganar os outros. O pessoal aqui tem pós-graduação em mentira, doutorado em enganar os mais tolos. A gente vive um mundo assim. E num mundo assim, muitas vezes somos chamados a ter algum tipo de garantia pela nossa palavra. Mas observe o que Jesus vai dizer. Vocês estão ouvindo. Os antigos diziam: vocês não farão falsos juramentos, mas vocês cumprirão todo o juramento que fizer a Deus. Jesus diz: eu, porém, vos digo. Deixa eu chamar a atenção de vocês aqui mais uma vez para esse eu, porém, vos digo. Jesus está interpretando a lei. Só que você pode dizer assim, tá, mas aí haviam muitos mestres que interpretavam a lei. A lei, misericórdia, cada um interpreta de um jeito. Não. Aqui quem está interpretando a lei é o legislador. É Deus dizendo o que é que ela significa. Jesus está dizendo, eu que criei estas leis, que dei a você essas leis, estou dizendo o que ela significa. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jurem. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não pode tornarmos um só cabelo branco ou preto. Vamos lá, no escalonamento que Jesus faz. Não jurem pelo céu. Havia um tipo de escala de promessa, de juramento, a depender do que o homem falasse, que ele usasse, era então uma garantia firme do que ele estava dizendo. Se ele jurasse pelo céu, ora, isso é maravilhoso. Ele realmente está dizendo que ele tem compromisso com o que ele está jurando. A palavra dele vai cumprir, porque ele está jurando pelo céu. Não tem nada maior. É o trono de Deus. E Jesus, não. Não façam isso. Porque vocês não têm autoridade sobre o céu. Vocês não têm domínio sobre o céu. O céu não pertence a vocês. Vocês não têm poder sobre o trono de Deus. O trono é de Deus. Como vocês podem dar como garantia uma coisa que não pertence a vocês? Como vocês podem chamar para garantir a palavra de vocês aquele que não garantiu, que não pertence, que não está submisso? Como vocês podem chamar Deus para ser testemunha se vocês não têm essa autoridade? Não jurem pelos céus. Não jurem pela terra. Não coloquem, não chamem a criação como uma espécie de testemunha do juramento da palavra que você está colocando, como garantia que você vai fazer. Porque a terra não te pertence e não te obedece. Você não pode chamar a criação como garantia. Quando a gente dá alguma coisa como garantia, damos garantia de alguma coisa que nos pertence. Não é assim no banco? Quando o banco pede uma garantia, você dá o quê? Ah, a casa do vizinho ali é uma casa boa, pode tomar. É assim que você faz? Tá vendo aquela Hilux do outro lado da rua? Não sei de que é não, mas você pode tomar ela, se eu não pagar. Aí seria fácil, não seria não? Ou você talvez fazer assim, não, olha, se eu não pagar, você pode ter certeza que alguém aqui vai chegar e vai pagar. Como assim? A garantia que você tem que precisa ser entregue tem que ser uma garantia sua, que lhe pertença, que lhe custe. Só que os judeus tinham um costume, e os antigos tinham esse costume, de jurar pelo céu, pela terra, pela criação, de jurar pela cidade. Jerusalém era e é ainda considerada a cidade do grande rei. Jesus diz isso aqui. A cidade de Deus. A Jerusalém em que Cristo andou, e aí toda a questão histórica e teológica com relação à cidade, ao lugar.
E Jesus falou: vocês não podem dar a cidade de Jerusalém como garantia do que vocês estão falando. Porque ela não pertence a vocês. Ela pertence ao rei. Não é de vocês. Isso nos mostra algumas tendências que a gente tem e que precisam ter muito cuidado. Quem aí nunca chegou e falou assim: não, eu juro pela minha mãe. Quando a gente era menino, já fazia isso, né, velho? Fala a verdade. Principalmente quando a gente perdia lá no jogo, na gude, no peão. Não, rapaz, eu vou lhe dar outro, eu juro pela minha mãe. Outro fala assim: não, ó, eu quero que um raio caia na minha cabeça se não estiver falando a verdade. Todo mundo sai de perto, né? A gente sempre tenta trazer alguma coisa sobrenatural, superior, para garantir a nossa palavra. Por quê? Porque nós não somos confiáveis. Porque os homens não são confiáveis. Porque a humanidade se tornou uma massa de pessoas em quem não se pode confiar. Olha como nós estamos vivendo. Quando nós falamos alguma coisa com um de nossos irmãos, quando alguém nos conta alguma coisa, quando alguém nos fala alguma coisa, irmãos, quando a gente chama para conversar, para que a verdade saia, dá um trabalho imenso. Porque os subterfúgios, os esconderijos, as sombras, são sempre mais confortáveis. E quando eu tenho que garantir que eu não estou escondendo nada, eu chamo alguém como testemunha. Deus, Jesus, o Espírito Santo. Maria mais não, né? Espero que sim. Nós temos a tendência a buscar alguma coisa que nos garanta que nós estamos falando a verdade. Sabe o que é isso? É a corrupção humana. É o fato de nós não compreendermos muitas vezes qual é o nosso papel. Efésios, capítulo de número 4, verso de número 25. O apóstolo Paulo dando conselhos aos irmãos. Conselhos práticos. Ele faz uma série de conselhos ali, desde criação de filhos até a relação com o governo. Uma série de recomendações. E ali no capítulo 4, no verso 25 especificamente, o apóstolo Paulo vai fazer uma observação e uma exortação aos irmãos. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. A gente pode dividir esse versículo aqui em 3 partes. Primeira parte, Paulo exorta, ou ele ordena, ele orienta. Deixe a mentira. Veja, irmãos, em um mundo como o nosso, mentira é um negócio natural, comum. É tão comum que a gente se acostumou com ela. É tão comum que ela é como se fosse, sei lá, é o mesmo que apagar e acender uma luz. Não faz muita diferença. Em termos de ética e moral, a começar dos grandes, dos líderes da nossa nação, daqueles que governam, daqueles que legislam, daqueles que julgam, mentira para esse povo é normal. Eles mentem como quem toma café de manhã, como quem toma água, como quem, sei lá, sabe? É natural. Mentem mais do que respiram. Só que Paulo diz aos irmãos: vocês vieram de um contexto assim. No mundo onde vocês viviam, e aqui ele está falando com gregos, a cidade de Éfeso, no mundo em que vocês viviam, a mentira é não só normal, ela é até preferível em alguns casos. O mundo que vocês viviam, a vida que vocês tinham, era um mundo de mentira. Começando pelos seus ídolos, vocês adoravam a deuses que são falsos, que são uma mentira, mas vocês adoravam a eles. Deixe a mentira. Abandonem a mentira.
Deixe para trás, esqueçam essa vida e essa forma de viver. Não usem de mentira no cotidiano de vocês, na vida de vocês, no relacionamento de vocês. Deixe a mentira e falem a verdade, cada um com o seu próximo. A conversa entre cristãos deveria ser sempre uma conversa verdadeira. A conversa entre cristãos deveria ser sempre uma conversa sincera. Sabe o que significa a palavra sincera, né? Vem lá daquela palavra greguinha, lá do teatro. Sem cera, sem cobertura no rosto. Aquele ator que entrava no palco dos teatros gregos, que colocava uma máscara, e ali ele fazia o rosto triste, o rosto feliz, o rosto de um demônio, o rosto de um deus. Ele fazia de acordo com a máscara que ele usava, mudava o personagem dele de acordo com a máscara que ele usava. E essa máscara era um tipo de cera. A palavra sincera é sem máscara, sem ser um personagem, sem demonstrar uma coisa que você não é, sem tentar construir um personagem quando se fala. Deixe a mentira e fale a verdade. De maneira clara, sincera, objetiva. É claro que nós temos medo de falar a verdade. E por que a gente tem medo de falar a verdade? Porque muitas vezes a verdade é incômoda para nós, não para o outro, para nós. A verdade pode ser a confissão de nossos caminhos tortuosos. É difícil, muito difícil. A verdade pode ser a admissão diante de alguém que fala assim: você está errado, e eu dizer sim, estou errado. Normalmente te enche o peito, né? Levanta o pescoço, né? Parece uma galinha armado para defender os pintos. Por quê? Não, eu não estou errado, coisa nenhuma. Nós temos a tendência a não observar, não olhar para os fatos e vê-los como fatos. E principalmente quando os fatos apontam para os nossos defeitos, os nossos problemas, os nossos pecados. Deixe a mentira, falem a verdade. Inclusive, falar a verdade é um mandamento que está no livro de Êxodo. O mandamento: não darás falso testemunho. Isso se tornou tão ultrapassado para a nossa sociedade que é normal as pessoas irem para um júri, por exemplo, num julgamento, dizerem que vão falar somente a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus, e começar a mentir. É tão comum que o réu, criminoso, que todo mundo sabe que é criminoso, está sentado ali e o advogado diz: não admita, não confesse. Não diga que você fez essas coisas. O que é que ele faz? Mente. Se tem um povo para gostar de mentir, é advogado, viu? Tem algum aqui não, né? Graças a Deus. A tendência a maquiar a verdade. A tendência a fazer de conta que aquilo não é aquilo. Não, o homem matou o outro. Não, ele não matou. Ele apenas usou uma arma de fogo em direção a ele, pegou lá o projétil e veio a óbito. Isso é o quê? A culpa foi do projétil. Uma bala perdida. Com o endereço errado, então. Nota como os subterfúgios para não admitir a verdade. Nota como a gente escapa da verdade. E isso acontece na igreja também. Isso acontece também nas relações nossas como igreja e principalmente com relação à Escritura. Porque quando a gente lida com a verdade da Escritura e essa verdade nos toca e nos corta, a gente diz: isso não é assim. Quando a verdade da palavra de Deus corta o nosso coração e arranca aquela capa que a gente usava para tentar esconder quem somos nós de verdade, a gente diz: não é bem assim, tem outra interpretação para isso. Porque aquele pastor que senta no banquinho e fala bonitinho, ele fala outra coisa a respeito desse negócio. Porque aquele pastor que prega numa igreja que é tudo preto, ele fala outra coisa desse texto aí, não é nada disso que você está falando.
a gente tem a tendência, então, a buscar outra forma de olhar para isso e dizer: não é essa a verdade. A verdade não é isso, porque isso aí eu não gostei, não. E aí, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo onde se relativiza a verdade. Ora, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Tá, então pula do prédio para ver se tu vai voar. Se é verdade ou não. Tá, então se joga na frente de um carro, vai se tu vai parar o carro com um peito. Se é verdade ou não. A gente tem essas tentativas de maquiar a verdade para que ela seja apenas assim, uma possibilidade. Não, não, verdade não é absoluta. Já ouviu isso, né? Se você fez um curso, qualquer curso aí, até, infelizmente, até as escolas de quarta série, quinta série, primeiro ano, daqui a um dia vai estar no maternal. A professora dizendo: não, não existe verdade absoluta. Não, você não é exatamente um menino. Você não é exatamente uma menina. Você pode ser o que você quiser ser. Porque não existe essa coisa assim absoluta. Não é verdade. Por quê? Porque quer relativizar, quer quebrar padrões, quer mudar a verdade, quer esconder. E usa então a lei ou a autoridade para dizer: eu posso dizer que é verdade. Ele não apenas jura, ele faz com que qualquer palavra que ele disser tenha fé pública. Sabe o que é fé pública? Quando um funcionário público, um funcionário do Estado, quando no uso de sua atribuição, no exercício de sua função, ele diz que alguma coisa aconteceu, a palavra dele tem primazia sobre a sua. Se um funcionário público disser que você agrediu a ele no exercício de sua função, a palavra dele tem fé pública. Ou seja, você vai ser julgado pelo que ele disse, a não ser que você consiga provar que não é verdade. Mas, a princípio, a palavra dele tem mais peso que a sua. Entendeu como é que funciona? A fé pública é: se um documento é assinado, aquele que assinou o documento, o escrivão, o tabelião, um funcionário, qualquer um, ele tem fé pública. Ele está dizendo que ele garante que aquele documento é verdade. E a partir dali, aquele documento é aceito em qualquer lugar. Fé pública. O que eu estou dizendo é verdade. Mas muitas vezes, essa autoridade, essa capacidade de dizer a verdade, e o que eu diz, e eu, as coisas que eu falo serem recebidas como verdade, se torna uma possibilidade de domínio. Pastores fazem isso, padres fazem isso. Dominam um povo com discurso, muitas vezes mentiroso. Para quê? Para congregar, para agregar, para encher, para ter pessoas ao seu redor, porque quanto mais gente ele tem, mais poder de barganha ele consegue. Então, note que o mundo em que nós vivemos é um mundo, vou usar uma palavra da moda, é um mundo fake. Uma mentira, uma falsidade, onde todas as coisas parecem ter sido maquiadas de verdade. E você não tem muita noção do que é uma verdade absoluta. É assim que nós estamos olhando. Então o apóstolo Paulo está exortando os irmãos lá em Éfeso a não andarem nesse caminho, porque esse era o caminho comum de todos que viviam ali. Era o caminho comum, normal. Agora, veja o que Jesus conclui no verso 37. Primeiro ele disse: vocês não devem jurar por coisa alguma, vocês não devem chamar nada, ninguém superior, soberano, como garantia de suas palavras. E ele diz, verso 37, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Pois o que passa daí vem do maligno. Em algumas traduções vai ter, porque o que passa disso é de procedência maligna. Seja, porém, o vosso falar. Observe. Primeiro ele diz que foi dito aos antigos que deve cumprir os juramentos, mas que ele, porém, está dizendo que você não deve jurar por coisa alguma. E agora ele está dizendo, seja porém de novo, ele usou esse porém de novo. O mundo, as pessoas querem tentar chamar. Você, meus discípulos, não devem usar desse tipo de coisa.
Você, meu discípulo, deve ter uma palavra só. Na gíria da rua, o papo tem que ser reto. Não é não? A conversa tem que ser uma só. A nossa linguagem, a nossa conversa, a nossa fala, as nossas palavras devem proceder de um coração sincero e devem dizer a verdade. E aí eu sei, irmãos, que quando a gente pensa sobre essa questão de falar a verdade, aí você pensa logo, eu vou arrumar problema, pastor. Mas entenda uma coisa. Existem dois meios, ou pelo menos duas formas, de você ver essa verdade sendo dita. Observe Jesus. Eu não vou aqui me usar como exemplo de forma nenhuma, porque eu não é esse o intuito. O intuito é Cristo. Vamos olhar para Cristo. O modelo é Cristo. Observem Cristo. Quando ele fala com os fariseus, chama de sepulcro caiado, raça de víbora, sei lá, um monte de coisa lá que ele tinha uns adjetivos bem legais que a gente gosta de, né, pode usar. Quando ele usa esses adjetivos e quando ele fala, ele está ofendendo diretamente os fariseus. E é uma verdade, porque o que ele está dizendo é verdade. Raça de víboras, sepulcros caiados, vocês que colocam um peso enorme sobre as pessoas e vocês nem com o dedinho querem empurrar esse peso. Vocês que dizem que não deve ser jurado, não se deve jurar pelo templo, mas aquele que jurar pelo ouro do templo, esse é maior o juramento. Vocês são loucos. Capítulo 33 de Lucas, ou melhor, capítulo 23 de Mateus, Jesus destrói aquela aparência de piedade que era construída e que era mantida pelos fariseus. Uma santidade absoluta por fora, mas não tinha nada por dentro. Não havia uma ética natural, não havia uma ética no coração deles. O coração deles era corrupto. E Jesus sabia muito bem disso e faz eles entenderem isso. Só que agora ele diz: olhem para essas coisas. Vocês devem dizer a verdade. Mas quando ele vai falar a verdade para a mulher samaritana, ele fala a verdade para ela? Fala. Parece ofensivo? A princípio parece. Mas o que ele está fazendo? Ele está amando a ela. Ele está conduzindo ela para a verdade. Ele não tem um ódio por aquela mulher. Jesus não odeia a samaritana. Ele não odeia o pecado e a vida dela e tudo mais. Ela tem uma vida desregrada, que está a caminho de um juízo. O que é que ele fala para ela? Deixa o pecado. Assuma que você está em pecado. Olha para o seu pecado e assume. Acabou. Quando ele vai para a casa de Zaqueu, o publicano, os publicanos eram ladrões. Todos eles eram. Por que a gente pode dizer que eram ladrões nesse aspecto? Os judeus consideravam todos os publicanos ladrões porque eles eram cobradores de impostos. Só que o valor que ele ia receber como salário era como assim? Vamos dizer que o governo estabelece que cada família deve pagar R$ 50 por mês de um imposto lá para, sei lá, qualquer coisa. R$ 50 por família. Aí o que é que ele fazia com o cobrador de impostos? Olha, você tem que cobrar de cada casa R$ 50. Você tem que trazer para o tesouro R$ 50. O seu é por sua conta. Quanto você vai cobrar deles é com você. Se você quiser cobrar 55, 60, 100, 300, o problema é seu. Se eles pagarem, agora o nosso é 50. Então, o que é que eles faziam? Muitas vezes, e muitos publicanos eram odiados por isso. Porque além de cobrarem o imposto que era colocado por Roma, ele tirava daquele dinheiro também, explorava seus irmãos. Por isso muitos deles eram odiados. Por isso a desconfiança quando Levi, o cobrador de imposto, é chamado para ser discípulo. Por isso a rejeição dos fariseus quando Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu é publicano e é rico. E ele confessa o pecado dele. Senhor, se eu, de alguma forma, roubei alguém, vou devolver quadruplicado. Quando Jesus entra naquela casa, ele diz, hoje veio salvação a esta casa. Ele está entrando na casa do publicano? Está. Ele está escondendo o erro do publicano? Não. O publicano não admite os seus erros.
mas é conduzido ao arrependimento e é purificado e é perdoado. É possível falar a verdade, irmãos, de maneira amorosa, construtiva, de maneira que aquele que nos ouve possa arrepender-se, possa olhar para os seus caminhos, possa observar as coisas que está fazendo e ter uma luz e ter um conhecimento, um entendimento do que é realmente correto. Jesus fala a verdade e ele chama-nos a dizer a verdade. Agora observe, ele diz que nosso falar deve ser sim e sim, não, não. Não deve haver essa questão de, não, olha, é um mais ou menos. É um sim, mas não é bem um sim, porque é um sim escondido. Quando a gente era criança, né? A gente queria falar alguma coisa com os colegas da rua e a gente não queria fazer, né? Mentir. Era mentira. Mas aí o cara falava assim, não, prometa, jura. Aí a gente cruzava o dedo atrás assim, botava atrás da mão. Eu prometo. Na nossa cabeça, o dedo tá cruzado, então você não tá mais, não tem que cumprir o juramento. É coisa de criança, gente. Né? Então na nossa cabeça lá, pronto, o meu juramento não tem valor, eu posso falar o que eu quiser. Posso botar até minha mãe, coitada, né? Tinha nada a ver com a história, né? No negócio lá, como avalista, né? Chamar minha mãe para ser avalista. Mas não tinha problema. Contanto que eu cruzasse os dedos para garantir que minha mãe não sofresse nada, né? Também tinha isso. A gente deve pensar e entender que a nossa palavra deve ser dirigida de maneira sincera, correta, honesta, justa. Se tiver que dizer sim, sim. Se tiver que dizer não, não. Mas esse sim e esse não devem ser armas de conflito permanente. Esse sim e esse não devem ser apenas o fruto de um coração sincero. Olha para os heróis da fé, e eu não sei se os irmãos já tiveram aqui oportunidade, mas eu recomendo aos irmãos. Leiam um livro chamado Mártires do Coliseu. Compre esse livro. Invista. Leia esse livro. Eu tenho certeza que você não vai mais pensar no cristianismo como você pensava antes. Mártires do Coliseu. Ali conta a história de um diácono que, servindo a igreja ali nos dias da perseguição de Diocleciano, o imperador Diocleciano, ele é levado para ser julgado. No julgamento dele, durante o julgamento dele, ele é acusado de muitas coisas. E alguém diz assim: não precisa de nenhuma dessas acusações com relação ao costume e aos trabalhos dele e tudo mais, porque ele é cristão. Você é cristão? Ele diz: sou. Sou cristão. E você admite que você então adora a esse criminoso Jesus Cristo? Ele diz: admito que eu adoro a Jesus Cristo, o Senhor, o único Senhor. Ele é conduzido para a arena, ali ele é morto pelas feras, mas alguém disse que havia nas palavras dele não um ódio ou uma tentativa de dizer assim: não, quem são vocês? Meu Senhor é Jesus. Ele apenas admitia a sua posição como servo do Senhor, mas no exemplo, inclusive, de tantos outros, como o próprio Estevão, ele ora por aqueles que são seus algozes. Ele ora para que a morte dele seja de alguma forma um testemunho. Como Tertuliano disse, o sangue dos cristãos são sementes. O pensamento de colocar-se diante de alguém e falar a verdade nunca deve ser um pensamento de vingança, de nos colocar como uma espécie de guerreiros com espadas em punho que estão atravessando, sabe, tipo Don Quixote. Nós precisamos nos lembrar que o nosso falar deve ser correto, sincero e verdadeiro, para que as pessoas, ao ouvirem a verdade as comova, a verdade as coloque em xeque, a verdade, não nós. Porque a verdade não é nossa, é a verdade. Não existe minha verdade, existe a verdade. Seja o vosso falar
sim, sim e não, não. E aí Jesus vai fazer uma observação muito, muito perigosa e muito é, séria. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso de número 1. Gênesis capítulo 3, verso de número 1. Há um diálogo ali entre a serpente e Eva. Correto? Nesse diálogo entre a serpente e Eva, a serpente fala uma simples palavrinha para Eva. Ela não. O diálogo não é muito longo, não. É curtinho. Tô ficando idoso já, viu? A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comerás de toda árvore do jardim? Aí você fala assim: ora, é uma meia-verdade. É verdade que Deus falou com Eva? Sim. É verdade que Deus proibiu de comer da árvore? Sim. Mas ele não proibiu de comer de todas as árvores. Ele proibiu comer de uma árvore. Notou aí como é fácil falsear a verdade? Tem duas sentenças verdadeiras e uma falsa no meio. Tem duas verdades que estão cobrindo uma mentira. Foi assim que Deus disse? Sim, Deus disse. Não comerás da árvore do jardim, de nenhuma árvore. Não, peraí. Ele disse. Ele disse que não devemos comer da árvore, mas não foi de todas as árvores. Ele disse que não podemos comer de uma árvore. Você sabe como é que as seitas, as heresias nascem? Com verdades encobrindo uma mentira. Com as coisas corretas, com a escritura, com a palavra de Deus sendo pregada, escondendo uma mentira. Por isso que a mentira é de procedência maligna. Por isso que, por menor que ela seja, por mais aparentemente inocente que ela seja, é uma mentira. Observe outro exemplo, e nós vamos voltar a esse ponto. Lucas capítulo 23, versos de número 1 e 2, está acontecendo o julgamento de Jesus. Pilatos se levanta e Jesus então é conduzido a ele. Começaram então a acusar Jesus, dizendo: olha qual é a acusação das pessoas, das testemunhas que vão até Pilatos, levados pelo sinédrio, para acusar Jesus diante de Pilatos. Pilatos é o governador, é a autoridade. O que é que eles falam? Achamos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo ser ele mesmo Cristo, o rei. Você é capaz de achar as verdades e a mentira aí no meio? Achamos este homem pervertendo a nossa nação. Pervertendo? Perturbando, talvez. Pervertendo, não. Por que perturbando? Porque, realmente, a vinda de Cristo foi uma ação que mudou todo o contexto ali, não só de Israel, mas de toda a região ao redor. Aquele povo não tinha mais, não era mais o mesmo. A partir do momento que Jesus falou, o próprio povo disse: ele não fala como os demais. Quem já viu um homem abrir os olhos de um cego? Quem já viu um homem levantar do sepulcro um morto? Ele não é como os demais. Ouça o que ele prega. Ele não é como os demais. Ele tem autoridade no que ele diz. Ele fala com verdade. Ele fala a verdade. Está pervertendo? Não. Mas está perturbando a paz de alguns fariseus e de alguns publicanos. A acusação, então, é: ele está pervertendo a nação, proibindo dar o tributo. Jesus proibiu dar o tributo? O que é que ele diz? Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus.
Ele não proibiu dar o tributo. Aliás, em outro momento, ele chama Pedro e diz: Pedro, vai lá, lança a rede. Esquece aquela pregação da prosperidade, tá? Pelo amor de Deus, aquilo é heresia. Pedro lança lá o anzol, pega o peixinho, na boca do peixe vem a moedinha. O que é que ele faz? Pega a moeda, paga o tributo. Isso paga o tributo. Ele não proíbe de pagar o tributo lá de César. Ele se submete à autoridade política da época. Só que o que eles estão dizendo aqui é ao contrário. Ele está proibindo pagar o tributo. E ele está dizendo que é Cristo o rei. Sim, isso aí é verdade. Ele é o Cristo. Ele é o rei. Se isso é um problema para eles, é um problema para eles. Para Cristo, não, porque está dizendo a verdade. Nota como eles fazem, eles usam as verdades, mas eles usam um subterfúgio para usar isso como acusação contra Cristo. Mudam a verdade para acusar o Senhor Jesus. Tem outro exemplo mais grave. Isso aí, irmãos, a gente pode chamar de meias verdades. Quando alguém fala assim, não, é mais ou menos verdade. Não existe mais ou menos verdade. Ou é uma mentira ou é a verdade. Meia verdade é uma mentira. O que Adão fez com Eva foi uma mentira. Não existe meia verdade. Ou é verdade ou é mentira. Olha para Mateus capítulo 26, versos 60 e 61. E aqui eu concluo a pregação desta noite. E vamos fazer algumas aplicações. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Quer dizer, os fariseus estavam tentando achar alguém que acusasse Jesus de algum crime. E não achavam, apesar de terem trazido muitas testemunhas falsas. Mas por fim compareceram duas e disseram: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Eles trouxeram falsas testemunhas que falaram mentiras, mas nem mesmo os componentes do sinédrio conseguiam falar: rapaz, aí não. Aí... Ah, porque eu vi Jesus batendo em alguém. Tinha como. Ah, porque eu vi Jesus mentindo. Ah, porque eu vi ele ali no meio dos romanos ali falando, entregando alguma coisa. Ah, ele é um tinha como inventar nada sobre Cristo, porque ele estava sempre no meio do povo. Então o que, é que eles fazem? Eles pegam uma fala dele que é verdadeira, mas eles usam como acusação falsa. Porque ele não disse que ele destruiria o templo. Ele disse que se vocês destruírem este templo, e aí ele está falando dele mesmo, não do templo lá de Salomão, não do templo de Herodes. Salomão não, que tinha sido destruído, não do templo de Herodes. Se vocês derrubarem este templo, em 3 dias eu o levantarei. Ele está falando dele mesmo, de sua ressurreição. Mas eles não entenderam assim. Só que eles estão usando isso como acusação contra Cristo. Mas o que é pior? É que esses que estão usando essa acusação são os mesmos que conhecem a lei e diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Irmãos, quando os fins justificam os meios, a gente assiste a todo tipo de mentira para ser usada por um propósito específico. Acusam, lincham, falam o que quiserem. Usam de todo o subterfúgio, de todas as possibilidades para acusar alguém. Por quê? Não, porque nós temos um objetivo. Não importa o que vai acontecer. Cristo tem que morrer. Use de mentira, use falsas testemunhas. Não importa. A gente quebra a lei, a gente deixa a lei para trás. Os sinédrios se entendiam como senhores da lei. Eles não eram senhores da lei. Eles eram aqueles que deveriam julgar conforme a lei. Mas eles usam isso como uma desculpa para um bem maior. É preciso ter cuidado, irmãos. É preciso a gente ter muito cuidado para que a gente não caia nessa ideia de que às vezes é necessário uma mentira para um bem maior. Precisamos ter cuidado para que a gente não venha a nos corromper e a corromper as nossas consciências em troca de uma estabilidade ou de uma paz de espírito.
precisamos ter cuidado para que as nossas palavras sejam corretas. Eu tenho duas aplicações para nós fazermos nessa noite e eu quero pedi-los que pensem sobre o assunto. Em primeiro lugar, nem sempre, irmãos, vocês vão ouvir só a mim pregando nesse púlpito, ou em qualquer outro lugar, ou no YouTube. Em casa você escolhe o que você vai ouvir. Você pode ouvir vários pregadores, você pode ouvir muita gente, você pode ouvir um monte de gente falando um monte de coisa sobre muitas coisas. E nem sempre vai ter alguém do teu lado para te dizer, ora, eu acho que essa pessoa aí falou uma coisa que não sei. Será que é assim mesmo? Será que é isso mesmo? Para que você conheça quando uma mentira está sendo falada, quando uma mentira está sendo pregada aqui do púlpito. Quando um pastor pregar e falar uma mentira e disser uma coisa que não é bíblica, para que você saiba disso, você precisa conhecer a Escritura. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer a verdade. Conheça a verdade. Ouça a verdade. Leia a verdade. Olhe para Cristo, que é a verdade. Qualquer coisa que desentoe da Escritura, lembre-se do que Paulo fala. Ora, se descer um anjo do céu, gente, cuidado com esse negócio de visão, profecia, revelação. Pelo amor de Deus, irmãos, amadureçam. Sejam maduros na fé. Cuidado com esses negócios. Paulo disse: se descer um anjo do céu e falar para vocês outra coisa, senão o que está escrito no Evangelho, é maldito. É maldição. É diabólico. Pode ser quem for, pode ser o pastor Davi falando. Se ele falar uma mentira em nome de Deus, ele é filho do diabo. Não importa quem fale. Você precisa olhar para a Escritura e lembrar-se: esta é a verdade. Não existem meias verdades. Não existem verdades que são. Não, mas é porque Deus mostrou que não é bem isso. Não. Deus nunca fala contrário à sua palavra. Nunca. O Espírito Santo nunca fala contrário àquilo que Cristo já falou. Nunca. Jamais. Essa escritura, irmãos, não está aberta para atualização, conforme disse lá o herege. Não existe atualização da escritura. Não existe atualização do texto bíblico. Não existe meia Bíblia. Não, essa Bíblia não é bem verdade. Não, esta é a verdade. Você pode ter uma tradução diferente da minha. Eu tenho aqui duas traduções. Estou usando duas aqui hoje. Traduções não são palavras diferentes, verdades diferentes. Elas, às vezes, usam uma palavra para tentar te mostrar uma verdade que talvez com outra palavra você não compreendeu. Tem Bíblias, por exemplo, que você fala concupiscência. Eu não sei o que é concupiscência, rapaz. Não sei nem falar essa palavra direito. Mas se você falar assim, desejos indômitos, desejos que são irrefreáveis, desejos que te levam quase a ser um animal, aí você vai entender. Agir pelos instintos. Igual o doido lá do Freud. Agir por instinto, levar por instinto, porque é seu instinto que te carrega. Concupiscência. A tradução só vai te ajudar a compreender, mas ela não vai mudar a verdade. Não vai mudar o que você está olhando para a Escritura. Então, se alguém prega alguma coisa contrária a isso, rejeite. Rejeite. Não tenha medo de rejeitar. Não tenha medo. Rejeite. Diga, isto não é bíblico. O que você está dizendo, o que você está pregando, não é bíblico. Pode ter doutorado, pós-doutorado, PhD, ThD, os HD tudo da vida. Não importa. Porque pode ter conhecimento de grego, hebraico, aramaico, japonês, coreano, tudo. Ele pode falar a todas as línguas do mundo. Não importa. Se não é conforme a Escritura, rejeite. Não importa, irmãos. A segunda verdade que eu preciso dizer aos irmãos, ou eu não, mas a Escritura nos traz aqui a segunda lição. Jesus chama aos seus discípulos para viver uma vida de integridade. Verdade não é só aquilo que a gente ouve e fala, mas é o que a gente vive. Uma vida diária, cotidiana, todos os dias, vivendo a verdade.
Falar a verdade para os outros não resolve nada, não adianta nada se isso não é a verdade para mim, se não é o meu cotidiano, se não é a minha vida diária, se eu não acordo com o compromisso de viver conforme aquilo que eu sei. Não adianta. Pregar para os outros. Lembre-se o que Jesus falou. Olha você, hipócrita, que está disposto a tirar o cisco do olho do seu irmão, mas não consegue tirar uma trave que está no teu olho. Tira a primeira trave que está no seu olho, e depois você vai ao seu irmão e ajude ele a tirar o cisco. A ideia de sempre, somos sempre aqueles, os cavaleiros da última cruzada, né? Buscando hereges para matar a todo custo. Em caça daqueles que falam. Irmãos, ontem e anteontem eu participei de um simpósio. E uma das coisas que o palestrante falou, a última coisa que ele disse, me marcou muito, porque é a verdade que muitas vezes eu ouvi, eu conversando com lá em casa, a gente sempre falou, sempre tocou nesse assunto, e sempre vi isso também na escritura. Às vezes a gente precisa ouvir de outra pessoa para dar o start, né? Mas ele falando das mudanças e das coisas, e por que a gente tem que mudar o mundo, mudar o Brasil, mudar isso, mudar aquilo. Mudar... Aí ele falou: olha, observe uma coisa. Como é sua casa? Como é sua família? Como é sua relação com seus filhos? Você quer mudar o filho dos outros? A casa dos outros? A família dos outros? Como é a sua? Quer mudar o país? Como é a sua casa? Você quer mudar a sua cidade? Como é a sua casa? A verdade não pode ser, irmãos, a verdade para os outros. A verdade tem que ser transformadora primeiro em mim, na minha família, na minha casa, na minha convivência, no meu relacionamento, na maneira como eu vivo. E isso vai reverberar, isso vai inundar e vai transbordar sobre os demais. Viva a verdade, pregue a verdade, só ouça aqueles que falam a verdade. E não tenha medo de exortar e até de rejeitar aqueles que falam mentiras, que pregam mentiras ou que vivem uma mentira. Mas lembre-se, você não vai fazer isso como um guerreiro medieval partindo para cima das pessoas como se fosse para matar elas. Você vai fazer isso no temor do nome do Senhor, exortando em cuidado, em amor, na intenção de que aquele que ouviu a repreensão se arrependa, medite e volte. E não para matar o sujeito. Se fosse para matar, a gente não tinha vindo, né? Precisamos olhar para essa forma, irmãos. A verdade, sempre a verdade. Cristo, a verdade absoluta, a palavra de Deus, a verdade escrita, toda a verdade e nada mais que a verdade. Que Deus nos abençoe e nos ajude a andar no caminho verdadeiro. Amém?